Olá pessoal, bem-vindos à nossa nova videoaula de Introdução à Antropologia e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa complicada relação entre cultura e evolução. Bom, o evolucionismo cultural, como a gente tem visto, partia de um pressuposto importante que é verdadeiro, que é o da unidade psíquica da espécie humana. Quer dizer, todos nós, seres humanos, independente da nossa cultura, de onde a gente viva, do povo a que a gente pertence, somos todos uma mesma espécie, os nossos processos fisiológicos, a nossa forma de pensar segue os mesmos padrões. Mas aí o evolucionismo cultural dava um passo além e via cada uma dessas culturas humanas como um estágio num desenvolvimento mais geral da humanidade, rumo a um final que a gente já conhecia, que é a civilização ocidental. Por isso que a gente diz que esse é um pensamento teleológico, né? Aí a ideia de que a evolução é um constante caminhar e aprimorar-se de formas mais simples para mais complexas, rumo a um final pré-determinado. Há também aí uma carga moral na ideia de evolução, né? Evolução é aprimoramento, é melhoramento, é sair de uma condição mais precária para uma condição mais complexa e portanto, mais satisfatória. Ora, a antropologia no começo do século XX faz a crítica ao evolucionismo cultural, como a gente viu com o Boas e com o Malinowski, mas ela também começa a beber das descobertas, então, no século XX, e final do século XIX e começo do século XX, sobre a ideia de evolução humana, e que vai justamente criticar essa ideia, esse pressuposto moral de que evolução significa aperfeiçoamento ou aprimoramento. E no século XIX você tem duas grandes explicações para a evolução humana, já pressupondo, ou para a evolução das espécies, né? Já pressupondo que o ser humano é uma espécie como outras espécies animais do planeta. E uma delas era a teoria do Lamarck, que imaginava que as espécies se transformavam em razão da sua relação com o meio ambiente, e também em razão do uso e do desuso de determinadas características. Então, na medida em que num determinado ambiente uma certa característica já não é mais vantajosa ou necessária, as pessoas deixam de usar aquela característica e aos poucos as novas gerações já não vão tendo essa característica porque ela já não estava sendo usada. E vão desenvolvendo novas características mais úteis a um ambiente que se transformou. Quer dizer, a mudança ambiental seria o porquê que as espécies mudam, transformam-se e evoluem. E o como elas evoluem, por causa do uso e do desuso. Lá pelas tantas, Charles Darwin, que vocês conhecem muito bem, traz uma explicação diferente para essa ideia de transformação das espécies, que tem a ver justamente com esse como as espécies evoluem. Se para o Lamarck elas evoluem pelo uso e pelo desuso, para o Darwin, embora o porquê da evolução se deva também aos fenômenos de transformação do ambiente em que aquela espécie se encontra, o como tem que ser melhor explicado. E a proposta do Darwin vai ser aquela que vai se mostrar mais satisfatória. E o como aí é a famosa seleção natural. Bom, sem querer dar uma aula de biologia, que não é exatamente a minha área, a ideia de seleção natural pressupõe que num determinado ambiente algumas características de uma espécie sejam mais adequadas para a sua adaptação àquele meio ambiente. À medida em que esse meio ambiente se transforma, não necessariamente aquelas características vão continuar sendo vantajosas. Mas o Darwin vai notar, e o conhecimento biológico da época já permitia isso, que uma população num determinado ambiente não tem apenas uma característica. Existem características predominantes, mas a cada nova geração, novas características vão surgindo em razão do processo natural de mutação genética.
Então, vários indivíduos daquela espécie vão nascer com características novas, que seus pais não tinham, né? E isso porque o processo de reprodução sexuada cria essa possibilidade de haver mutações genéticas naquele complexo mecanismo de partição e reprodução celular, alguma alteraçãozinha que ali ocorre e um grupo de indivíduos passa a ter uma geração que não estava presente, uma característica que não estava presente naquela população. Isso é o que vai acontecer a todo momento e está sempre acontecendo no processo de reprodução geracional de uma espécie ou de uma população, né? O que acontece é que algumas dessas características que antes não serviam para nada, nessa mudança ambiental passam a ser mais úteis ou mais vantajosas à sobrevivência daqueles indivíduos. Então, aqueles indivíduos que possuem essas características passam a ter mais chance de deixar descendentes. E aí, com o tempo, aquela característica que era uma mutação periférica, só alguns indivíduos daquela população tinham, começa a se tornar cada vez mais presente, mais frequente naquela população, ao ponto de passar a ser uma nova característica daquela população em geral, e aquela população vai se diferenciando tanto das populações anteriores que vira uma nova espécie. E assim as espécies vão se transformando. Bom, notem que o Darwin não está falando aqui da sobrevivência do mais forte, como a gente às vezes ouve falar em seleção natural é a sobrevivência do mais forte. Não, é a sobrevivência do mais adaptado. Ora, e se a gente está falando de o mais adaptado, então evoluir aqui não quer dizer necessariamente melhorar, aprimorar-se rumo a um final, a um objetivo que nós já conhecemos, ou a um modelo qualquer. Não, evoluir significa simplesmente que aquela população passa a ter novas características mais adaptadas ao novo meio em que ela se encontrava. Com isso, a ideia de evolução em Darwin vem desprovida daquela carga moral que o evolucionismo cultural trazia, de que evolução significava melhora, aprimoramento, complexificação. Não, evolução significa simplesmente que uma população se transforma em razão de mudanças ambientais e passam a predominar ali as características mais adaptadas àquele novo ambiente, resultando, portanto, numa população que não é nem melhor, nem pior, nem mais evoluída, nem menos evoluída do que a população que existia anteriormente. Tá, mas e onde entra a cultura nisso tudo? Como que a gente podemos fazer um paralelo aí entre a evolução das espécies e a ideia de cultura? Afinal de contas, tudo bem, nós somos uma espécie animal, como todas as outras que habitam esse planeta, mas nós somos um pouquinho diferentes, né? Nós temos algo que as outras espécies aparentemente não têm, que é isso que a gente tem chamado aqui de capacidade de produção de cultura. Bom, aí é importante a gente procurar uma definição, por mais simplista que seja, do que seja cultura. Do que a gente está falando aqui quando a gente está se referindo à cultura. E veja, o evolucionismo cultural, quando falava em cultura, estava se referindo às várias formas de organização da vida em sociedade, na espécie humana. Então, na verdade, ele estava falando das culturas e tentando hierarquizar uma cultura em relação a outra numa escala evolutiva. Esqueçamos isso por enquanto. Quando a gente estiver falando agora aqui de cultura, vamos pensar na capacidade humana de produzir cultura, a capacidade humana de fabricar instrumentos, de alterar o seu meio ambiente, de criar algo novo para justamente se adaptar melhor àquele meio em que vive. Então, em primeiro lugar, essa capacidade de alterar o seu meio por meio de produção de instrumentos e produção de artefatos. Ok? Mas, bom, isso não basta para diferenciar o ser humano de outras espécies animais do mundo. Afinal, você tem aí os castores que
produzem uma alteração no ambiente em que eles vivem, né? Constroem verdadeiras barragens nos rios para poder viver e se adaptar aquele ambiente às suas condições de vida. Você tem as formigas que constroem galerias profundas de túneis debaixo da terra, você tem as abelhas que constroem casas com uma arquitetura super complexa e especializada. Então, alterar o meio para que o meio se adapte às necessidades da sua espécie, várias espécies animais fazem. Não é só isso que nos diferenciaria ou seria o suficiente para definir cultura. Tem que ter algo a mais. E esse algo a mais é a capacidade de simbolizar, é a nossa capacidade relativa à linguagem de pensar sobre aquilo que a gente produz. E isso, de fato, as abelhas, aparentemente, até hoje pelo menos, do que nós sabemos, não fazem. Quer dizer, as abelhas produzem aquela sociedade, aquela forma de organização em sociedade bastante estratificada, com as abelhas operárias, com os zangões, com a abelha rainha. Você pensa que complexa estrutura social tem as abelhas. Mas elas fazem isso desde que existem como espécie e continuarão fazendo sempre a mesma coisa. Que eu saiba, ninguém ainda descobriu uma colmeia em que tenha havido uma revolução francesa e as abelhas operárias se revoltam com o despotismo da abelha rainha, né, e acabam guilhotinando ela. Não tem isso. A adaptação a qual essas espécies chegaram por meio de um processo de seleção natural, envolveu sim uma capacidade de alteração do meio, de produção do meio em que vivem, mas cada indivíduo dessa espécie é dotado a fazer instintivamente as mesmas coisas sempre, para produzir aquele resultado final, que é um resultado adaptado ao meio em que elas vivem. À medida em que esse meio se transforme, e aquela forma de organização já não se mostra mais vantajosa, o processo natural de mutação genética vai trazer outras características que podem se mostrar mais vantajosas, e esses indivíduos vão, então, aos poucos e ao longo de um lento processo, geração após geração de milhares de anos, produzindo uma transformação na forma de vida daquelas abelhas, ou daquelas formigas, ou daqueles castores, ao ponto até que com mutações corporais, fisiológicas, ao tal ponto em que surge uma nova espécie, inclusive, né? O ser humano não. O ser humano é a única espécie no nosso planeta que ocupa, ao menos entre os primatas, né, ocupa aí todas as latitudes do globo, do círculo polar ártico até lá embaixo, pertinho já da Antártica, né, existe ser humano. E, no entanto, nós somos biologicamente iguais em todos esses lugares. Nossa adaptação ao meio não implicou uma transformação de características fisiológicas a tal ponto de surgir uma nova espécie. Quer dizer, não existe um Homo sapiens polar, por exemplo, ao contrário do que você tem com um urso, né? Quer dizer, que para se adaptar àquele ambiente, ao longo de muitos e muitos milhares de anos, foi se transformando a tal ponto que virou outra espécie, né? Em relação, por exemplo, a um urso pardo que vive em regiões temperadas. Então nós temos na nossa relação com o ambiente não só uma capacidade de intervir no meio, mas temos a capacidade de pensar sobre as intervenções que a gente faz e de pensar sobre o universo de regras que organiza as relações entre os indivíduos nessa comunidade. Um formigueiro é uma sociedade, uma comunidade com diferentes categorias de indivíduos, com regras claras de atuação. Uma colmeia também o é, mas os indivíduos aí dentro não pensam, não simbolizam, não têm essa capacidade
propriamente humana, de representação simbólica sobre as suas regras e sobre o seu modo de vida. Isso é algo que surgiu no processo específico de especiação do Homo sapiens. As primeiras linhagens hominídeas surgiram há 13 milhões de anos atrás. Quer dizer, indivíduos com características mais próximas do que nós reconhecemos em nós hoje. Mas foram precisos 12 milhões de anos até que 1 milhão de anos atrás surge um indivíduo que nós chamamos de Australopithecus afarensis, que trazia uma capacidade nova de produzir instrumentos, pequenas armas, coisas que demandavam uma habilidade fina no uso das mãos. E aí a gente começa a se dar conta de que em algum momento no nosso processo evolutivo houve algo que a gente não pensa muito no nosso dia a dia, mas que foi a descida das árvores. Quando nós deixamos, ou os nossos ancestrais deixaram de viver pulando de galho em galho e passaram a caminhar sobre duas pernas. O bipedismo permitiu uma liberação do uso das mãos e o desenvolvimento dessa habilidade fina para a produção de instrumentos que começa a aparecer aí há 1 milhão de anos com o Australopithecus afarensis. Isso tem a ver, claro, com essa característica que nós temos até hoje, ainda bem, que é a existência de um polegar opositor, que permite a gente pinçar, fazer o movimento de pinça com as mãos e, a partir de uma destreza manual, de uma coordenação motora fina, e produzindo instrumentos cada vez mais delicados, elaborados, para transformar a nossa relação com o meio. Pois é, da próxima vez que vocês amarrarem os sapatos, pensem nisso. Como que um ato tão simples depende de uma habilidade única da nossa espécie. Por mais que a gente ame os cachorros e tente humanizá-los e faça hoje até festa de aniversário, bolo, roupinha para eles, eles nunca vão ser capazes de amarrar seus próprios sapatos. O bipedismo teve também uma consequência séria para a reprodução dessas espécies hominídeas, porque implicou uma transformação na estrutura óssea da bacia. Quer dizer, uma coisa é um animal que anda apoiado nos 4 membros, outra coisa é um animal que tem que caminhar ereto, apoiado apenas sobre as 2 pernas. Isso provoca um estreitamento no osso da bacia e uma redução no espaço, no canal por onde nascem os bebês. Ora, isso significava que um bebê plenamente desenvolvido no útero materno podia já não conseguir mais passar por esse canal para vir ao mundo. E de fato não passava. E aí morria o bebê e morria a mãe. Então, o que acontece ao longo de milhares de anos é a sobrevivência daquelas mães e daqueles bebês, ou cujos bebês nasciam prematuros, nasciam ainda sem a caixa craniana completamente formada. Nasciam, portanto, com o cérebro ainda em formação. E nós hoje somos descendentes desses indivíduos que tinham parto ou davam à luz a bebês prematuros. E até hoje o ser humano nasce sem ter o seu cérebro plenamente formado. Ora, qual é a consequência disso? A consequência disso é que o bebê humano nasce precisando de 1000 cuidados, é preciso que haja toda uma organização dessa população de indivíduos para tomar conta desses seus filhotes, e ao mesmo tempo
os estágios finais de desenvolvimento do cérebro desse filhote vão se dar já fora do útero, num ambiente exposto a essas relações sociais entre os indivíduos dessa população, exposto principalmente à linguagem. E é aí então que o nosso cérebro se completa. A parte da linguagem, a última a se desenvolve já com o indivíduo participando plenamente da vida social daquele grupo. E é assim nesse processo que vai aí começar há 1 milhão de anos atrás, mas só vai de fato chegar nessa situação que nós temos hoje há 250, 300 mil anos atrás, é que vai se formando essa espécie que tem uma capacidade de movimento de pinça na mão e, portanto, de alteração do seu ambiente de uma forma muito mais versátil do que aqueles animais que nascem com uma especialização que lhes permite apenas fazer isso ou fazer aquilo, e que ao longo do processo evolutivo foi desenvolvendo o seu telencéfalo, o tamanho do cérebro e da caixa craniana crescendo, ao ponto de o bebê ter que nascer prematuro e terminar o processo de desenvolvimento dessas áreas de linguagem já em contato com os indivíduos do grupo. E é assim que surge o Homo sapiens, uma espécie que já nasce, portanto, em sociedade. Nós só conseguimos ser humanos se nascermos e tivermos esse estágio final de desenvolvimento do nosso cérebro em interação com outros humanos. Nós não nos desenvolvemos plenamente dentro do útero materno. A parte final aí de preparação de um indivíduo humano se dá em até 3 meses depois do nascimento, já em contato com a linguagem, já em contato com os símbolos daquela cultura ou daquele povo. E é por isso que um ser humano que nasça seja abandonado na floresta, tá aí aliás, um tema bastante recorrente, né, no pensamento ocidental, a ideia do menino lobo, né, do indivíduo que nasceu e foi posto para fora da sociedade, um pouco reverberando um pouco aquela discussão dos contratualistas sobre o estado de natureza, o homem em estado de natureza, né? Isso tudo é impossível, né? São mitos que nós contamos para nós mesmos. Um indivíduo que, uma vez nascido, seja excluído completamente do universo de relações sociais, não vai nunca se completar como ser humano. Ele precisa desses 3 meses de interação humana para virar um ser humano. E por isso a gente diz hoje que não existe essa história de homem em estado de natureza, porque o ser humano, o Homo sapiens, quando surge como espécie no planeta Terra, já surge em estado de sociedade. E os seus filhotes nascem e terminam de se formar interagindo e se socializando com o grupo a que pertencem. E por isso todo e qualquer Homo sapiens, desde há 250 mil anos, é um fruto da vida em sociedade. Não é possível, portanto, ao ser humano viver sem a cultura. A cultura é condição mesmo da nossa própria natureza. E é por isso que a gente diz que a evolução humana é um processo biocultural contínuo. Se a gente voltar ali para a história do Australopithecus, há 1 milhão de anos, era um ancestral hominídeo que já produzia alguns instrumentos e, portanto, alterava a sua relação com o ambiente. Vamos imaginar, portanto, que você viva num grupo de Australopithecus e nesse grupo, quando se caçavam os animais necessários à sobrevivência do grupo, se caçava com uma lança. Era preciso que você fosse o quê? Que você fosse forte, que você fosse destemido, que você fosse rápido para alcançar o animal, né, que está sendo caçado, para não ter medo de ir para cima dele, porque você precisava chegar muito perto para colocar aquela lança ali.
Mas como você tinha, ou esse grupo tinha, essa capacidade de produzir instrumentos, e lá pelas tantas surge alguém usando um arco e uma flecha. Ora, e o arco e a flecha exigem outro conjunto de habilidades para caçar esses animais. Já não é mais aquele sujeito forte, destemido e rápido que vai se sair melhor na caçada. Houve aí uma transformação nas condições ambientais. Agora é mais vantajoso, há uma vantagem cooperativa ou comparativa para aqueles indivíduos que forem mais capazes de operar com destreza um arco e uma flecha, terem mais precisão, terem mais paciência, porque caçar com arco e flecha exige a tocaia, você tem que ficar escondido, paradinho, quietinho, não pode fazer barulho, tem que esperar o animal se aproximar, tem que ter mira. É um sujeito completamente diferente do bom caçador de lança. Não é? Se você caça com lança, você tem que ser rápido, tem que ser agressivo. Se você caça com arco e flecha, você tem que ter paciência e principalmente ser colaborativo. Você precisa combinar com os outros quem é que vai encontrar os animais, quem é que vai trazer os animais para onde está o sujeito com o arco e a flecha. Então, a criação de um novo instrumento, uma capacidade da cultura, muda completamente o ambiente em que essa população vive. A mudança ambiental, portanto, deixa de ser apenas um fenômeno natural, produzido pela natureza. Foi um vulcão que entrou em erupção, foi uma era glacial que congelou aquilo, foi um elemento externo. Não, o ambiente em que essas linhagens hominídeas estão se desenvolvendo, ele já vai se transformando em razão de uma própria característica cultural, em razão da própria ação humana, na medida em que a gente cria um novo instrumento, uma nova técnica para a caça, para a obtenção do alimento, para a produção do abrigo. Portanto, a cultura começa a operar dentro do processo de seleção natural. Nós já não precisamos de transformações ambientais ou dependemos apenas de transformações ambientais externas. Uma invenção, uma nova invenção humana cria um novo ambiente que vai favorecer algumas características ou indivíduos com algumas características novas, e são esses que vão aos poucos deixando mais descendência. E a cultura passa, portanto, a ocupar o lugar também da mutação genética, porque muitas dessas características no ser humano são aprendidas e são treinadas, né? A gente treina a nossa paciência, a gente treina a nossa capacidade de atenção. Nós não nascemos já com essa incrível capacidade de ficar 2 horas sentado em frente a um computador assistindo às aulas de introdução à antropologia. Né? Isso demanda atenção, isso demanda foco, e isso é um processo de aprendizado, né, nas etapas iniciais da nossa vida. Então a cultura vai ocupando o lugar da mutação genética no processo de seleção natural e vai produzindo alterações ambientais no processo de seleção natural. De modo que ao longo de alguns milhares de anos, aquelas populações hominídeas que poderiam ter grupos de caçadores mais agressivos, arrojados, fisicamente mais fortes, começam a se transformar para grupos de gente fisicamente menos forte, mas com maior destreza, maior paciência e principalmente maior capacidade de colaboração entre os indivíduos, de comunicação para traçar estratégias eficazes na caça, na construção do abrigo, no cuidado com os filhos, e é esse processo então que vai criando essa nova espécie Homo sapiens. Um processo, portanto, em que cultura e biologia se intersectam. Um processo, portanto, de evolução biocultural e contínuo, que produz essa espécie que tem a capacidade de cultura dentro da sua própria natureza. Em suma, a nossa capacidade humana de produzir cultura,
não é algo que veio depois da formação da nossa espécie como tal no mundo. Não é que primeiro surgiu o Homo sapiens e de repente, com uma espécie de sopro divino, esse ser começou a transformar o seu ambiente, desenvolver habilidade fina nas mãos e a sua capacidade de simbolização. Essas características foram sendo parte mesmo do processo de formação da espécie. Se a gente quisesse usar aqui uma metáfora, a gente poderia pensar na ideia de um bolo, né? Não é que primeiro você assa o bolo, aí surge lá um bolo nu, que é o Homo sapiens, biologicamente completo, e a capacidade de produzir cultura vem como os confeitos que você vai colocando em cima do bolo. Esse bolo já surge com a capacidade de produzir cultura. A gente pode imaginar que o polegar opositor, o telencéfalo desenvolvido, a nossa habilidade de linguagem, de comunicação e de simbolização são matéria-prima, tal como os ovos e a farinha de um bolo. Eles são matéria-prima, eles não são o bolo pronto. É preciso esse longo processo de seleção natural, que é o assamento desse bolo, para que ele surja já com essa capacidade de produzir cultura entranhada dentro dele. Então foi um longo processo em que, resumindo aqui o que eu disse até agora, nossos ancestrais adotaram o bipedismo, com isso conseguiram a liberação do movimento de pinça nas mãos para a produção de instrumentos que ajudaram a caçar mais facilmente, e com isso você tem um aumento da proteína animal na dieta dessas populações, e com isso você tem um crescimento da massa encefálica, em especial do telencéfalo, essa parte responsável pela linguagem, um crescimento a tal ponto que os filhotes dessas espécies já não podiam mais se desenvolver inteiramente dentro do útero, tinham que terminar a sua formação já fora do útero, interagindo com os demais indivíduos daquela população, e é aí então que o assamento do bolo está completo e surge o Homo sapiens na Terra com essa capacidade que, ao menos pelo que sabemos até agora, nos distingue das demais espécies. A cultura entrando, portanto, como um elemento importante no próprio processo de seleção natural que leva à formação da nossa espécie. Bom, isso põe por terra uma ideia aventada até os anos 20, que era a teoria do ponto crítico, né, que o próprio Kreber, aluno do Boas, advogava, que era essa de que para você manter a ideia de que nós temos uma unidade psíquica na espécie, era preciso primeiro acreditar que a espécie Homo sapiens surge no mundo, e a capacidade de produzir cultura vem depois. Então as diferenças culturais que a gente vê variam enormemente no mundo, mas no fundo, como o nosso substrato biológico é um só, a cultura é outra coisa, né? O Kreber tinha essa preocupação bem boasiana de separar o biológico do cultural, e a cultura seria como que esse confeito do bolo, mas lá por baixo todos somos iguais, todos somos o mesmo bolo. Ora, por que o Kreber tinha essa preocupação? E aí é importante porque eu estou aqui fazendo uma síntese bastante simplificada de como nós entendemos hoje esse processo biocultural de formação da espécie humana, mas no final do século XIX e começo do século XX, muitos pesquisadores da área médica, da biologia, do que então se chamava uma antropologia física, também estavam pensando sobre a evolução humana e ainda marcados pelo pensamento do evolucionismo cultural, faziam uma leitura bastante racista das capacidades intelectuais das diferentes formas culturais humanas. Não é? Era o período em que o antropólogo físico, o que ele fazia era sair por aí medindo o tamanho dos crânios
das diferentes populações humanas para advogar que determinadas raças tinham um crânio menor, um cérebro menor, eram, portanto, ainda menos evoluídas, e outras raças, portanto, poderiam ser superiores a essas, né? Era o tempo em que europeus faziam excursões pelo continente africano em busca do elo perdido na evolução da espécie humana, e se fascinavam, por exemplo, com os pigmeus, achando que ali estava o elo perdido do nosso desenvolvimento humano, e traziam alguns desses indivíduos para exibições públicas em verdadeiros zoológicos humanos na Europa e nos Estados Unidos, que eram grandes máquinas de negócio e reproduziam uma ideologia racista e que justificava, inclusive, a exploração colonial de povos mais desenvolvidos, biologicamente, inclusive, em relação a povos menos desenvolvidos biologicamente. Para vocês sentirem a intensidade dessa realidade, vejam esse trecho do documentário Ota Benga, um pigmeu na América. In 1903, the American explorer Samuel Phillips Verner, a veteran of the African continent, was commissioned to conduct a new expedition in the region. This time, his task was quite unusual: to track down pygmies and bring them back to the United States. Pygmies are hunter-gatherer nomads, averaging less than 5 feet in height, who inhabit equatorial rainforests. Ota Benga was a pygmy from the south-central African forest, in what was formerly called the Congo Free State. His family, along with virtually his entire tribe, were killed during a raid by Belgian troops in search of ivory. Out on a hunt, Ota Benga survived, only to be captured soon after and put on sale in a slave market. On his way up the Kasai River, Verner purchased Ota Benga for a pound of salt and a bolt of cloth. The expedition continued upstream in search of more pygmies. A few months later, the explorer successfully returned to the United States with his unique cargo. There were 9 pygmies in all, their destination, the St. Louis World Fair.
World fairs were a characteristic turn-of-the-century event. Showcases of the most recent technological achievements and marvels, which drew enormous audiences. In 1904, St. Louis Fair would offer an added element. Anthropology would be its centrepiece. In the months leading up to the fair, agents like Werner had been dispatched across the globe to assemble representative specimens of all the world's races. Zulus, Eskimos, Ainus, Patagonian Indians, hundreds of so-called primitive natives from distant lands were displayed on the 12,000-acre fairground in simulations of their own habitats, alongside the latest achievements of Western civilization. Regardless of the Missouri climate, natives were expected to wear their traditional clothes. Day after day, they repeatedly performed their dances and rituals in situations wrenched from their original context. Olympic-style games were created for competition between the groups of savages. While the audience amused themselves with the shows, scientists measured, tested, and examined every aspect of the natives in an intense effort to scientifically document human evolution. Darwinism, together with other more obscure theories, provided the basis for widely accepted racist and white supremacist beliefs. Ranked at the bottom end of the evolutionary scale, pygmies were among the fair's big sensations. Ota Benga was a main attraction. Visitors queued for a chance to see his sharply filed teeth. He was the only one out of the group of pygmies that came from a different tribe. Unable to speak the same language, Ota Benga was even more isolated. In December 1904, 6 months after its opening, the St. Louis World Fair came to an end. 18 million people had visited its grounds. For their participation, the 9 pygmies were granted a total of $8.35. At the close of the fair, the thousands of human attractions received different fates. Most were sent back to their lands, while others remained in the United States, vanishing into its vast interior or becoming sideshows in circuses and amusement parks. Essas abordagens racialistas e racistas do começo do século XX, o que elas faziam era subverter o discurso do evolucionismo cultural, trocando cultura por raça, e aí colocando as raças em escadinha e buscando relacionar as características físicas de cada uma, né? Tamanho do crânio, formato do nariz, do rosto, estatura física e tal, a atributos psicológicos e a atributos sociais. E essas teorias raciais se propagam na biologia no início do século XX e levam a esse tipo de argumentação em que se busca relacionar o tamanho da caixa craniana com a inteligência da pessoa, ou como fazia Cesare Lombroso, as características físicas associadas a aptidões sociais. Então você poderia definir se alguém era propenso ao crime a partir do formato do nariz, do tamanho dos olhos, da proporção do rosto, né? Quer dizer, há um determinismo das formas físicas em relação às formas de ação social e uma leitura evolucionista no sentido moralizante de dizer que existem raças mais civilizadas, propensas à civilização, e outras que são de fato mais primitivas e mais bárbaras. Era esse contexto que os antropólogos culturais se opunham. Então havia uma dificuldade aí de juntar cultura e evolução, cultura e biologia.
E é por isso que os antropólogos culturais, então, na época, tinham esse cuidado de dissociar, de separar natureza, biologia e cultura. E dizer, não, a natureza nos iguala e a cultura não tem nada a ver com isso. Né? É esse superextrato que é a cultura, é uma totalidade de outra ordem, totalmente diferente, não misturemos. Agora, as teorias racistas do início do século XX vão nos levar a uma grande tragédia, que é o Holocausto, em meados do século, e é a partir do choque provocado aí pela aplicação política dessas teorias eugênicas, racialistas, é que o pensamento predominante no Ocidente resolve rever isso tudo, né, e botar um basta nas falácias dessas teorias, né, e ao ponto da biologia já não mais falar em raça. Quer dizer, as diferenças físicas, fenotípicas dos vários grupos humanos são tão pequenas, tão residuais, que não justificam o uso da categoria raça. Né? Nós somos todos a mesma raça, que é a raça humana. E com diferentes formas de ser e estar no mundo, que aí sim se justificam por diferenças culturais, mas você não pode associar uma característica física ou fenotípica a um modo de ser e de estar no mundo. Mas uma vez que isso está no pós-Segunda Guerra resolvido no campo da biologia e no pensamento predominante no Ocidente, aí a antropologia pode voltar a essa percepção da evolução humana e mostrar como que a nossa capacidade humana de produzir cultura é de fato parte do processo, ou foi parte do processo biológico de formação da nossa espécie. Né? E nós somos seres, portanto, naturalmente culturais. Bom, e aí sim nós podemos começar a nos preocupar mais em entender como e por que essa mesma espécie surgida nesse planeta com a igual capacidade de produzir cultura, produziu formas tão variadas de ser e de estar no mundo, ou seja, produziu tantas culturas no plural. E isso então vai passar a ser a agenda da antropologia cultural, da antropologia social. Como, aliás, nós vamos ver no texto da próxima videoaula, do Lévi-Strauss, do Claude Lévi-Strauss, Raça e História, mas esse assunto a gente deixa para depois. Por enquanto, leiam aí o texto da Mireia Soares e do Clifford Geertz sobre evolução e cultura, e a gente se encontra na quarta-feira na nossa aula síncrona, ok? Até mais.